Boa tarde, prozinhas. Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula de história, não é? E agora acompanhe aí na página 287, onde nós vamos estudar terras indígenas e quilombolas. No espaço rural das propriedades agrícolas, das propriedades que você já conhece, espaço rural tem mais propriedades agrícolas, envolvendo mais a agricultura, a lavoura e a pecuária, né? Existem várias áreas do espaço rural ocupado por povos tradicionais que apresentam aspectos do modo de vida muito característico à nossa cultura, né? E aí nós vamos conhecer o exemplo de indígenas, que é a comunidade de índios, e de quilombolas, né? Indígenas nós já sabemos que são comunidades organizadas por índios, né? E muitos índios aqui no Brasil, eles vivem organizados em aldeias, né? Sua tribo se organiza numa aldeia. As aldeias, elas são ocupadas por terras em gerais, localizadas em áreas de florestas reconhecidas como floresta pelo governo federal e como território indígena, que é um espaço denominado para os índios, aqueles que já conseguiram o seu direito, né? Nós já vimos que nem todas as aldeias ainda não conseguiram o seu direito legalmente, né? Eles têm o direito, mas ainda não está documentado, assinado um documento. Entenderam? E aí, nesse território, os índios, eles têm o direito de viver, volta atrás. Esse território, já legalmente, eles têm o direito de viver, de explorar, né? De explorar a terra por meio, não explorar degradando, porque não é do feitio do índio. O índio cuida da terra, o índio cuida da natureza, né? Eles exploram da maneira que eles precisam, da agricultura, do cultivo de produtos, de retirar, de extrair algum produto da natureza, da agricultura, da coleta, porque eles plantam, eles colhem, né? Coleta de frutos, raízes, como a Pro falou, de extrair, que é o extrativismo, extrair uma madeira, a palha, uma seiva. É o trabalho do índio. É a maneira em que eles vivem dentro das suas terras, dentro das suas aldeias. E dentre as suas atividades, eles não fazem separadamente sozinhos. Os índios, eles sempre trabalham em grupo, né? Separadamente. As mulheres têm suas atividades, como vocês estão vendo aí na imagem da página 287. O grupo de mulheres, elas se reúnem para quê, Para rapar mandioca, que aí é mandioca. O que é que elas vão fazer? Devem fazer farinha, da farinha também retirar a tapioca, que vem o beiju. São essas atividades das mulheres. Os homens se reúnem para a pesca, para caçar, para extrair algum tipo de extrativismo vegetal ou animal, que aí eles podem caçar, pescar, tá bom? E aí a outra atividade é dos quilombolas. Primeiro nós vamos conhecer o que são quilombolas. São povoados, pequenos povoados, que se estabeleceu, se organizou em áreas distantes, áreas do espaço rural, distante porque é de difícil acesso, para receber africanos escravizados que fugiu dos maus tratos e da escravidão nas fazendas, né? Aí formavam aqueles quilombos. Não sei se vocês já ouviram falar que aqui em Filadélfia
Filadélfia é próximo a Senhor do Bonfim. É município de Senhor do Bonfim, né? Se eu não estiver enganada. E aí, o que aconteceu? Ou ele já é cidade. Eu vou pesquisar para dizer a vocês. Ele é próximo a Senhor do Bonfim. Filadélfia é uma comunidade quilombola. Por quê? Porque duas negras fugindo da Rota do Ouro, na região de Jacobina, de maltratos da época, vieram se refugiar em Filadélfia. Não pode fazer isso, não, sabe o vídeo. E aí, eles vieram se refugiar em o que hoje recebeu o nome de Filadélfia. Mas antigamente era matas. E aí era de difícil acesso. Por isso que eles montaram ali um quilombo. E hoje é reconhecido como comunidade quilombola. Então, mas vamos ver quais são as atividades de uma comunidade quilombola, né? Que são, nós já sabemos que são áreas do espaço rural, de difícil acesso, né? Essas comunidades estão presentes em várias partes do Brasil. Não quero dizer que é só aqui na região da Bahia, que é próximo. Não, é em várias regiões do Brasil. E são constituídas de pessoas que preservam diversas tradições, diversos costumes herdados por seus pais, por seus ancestrais, né? Nossos antepassados africanos. E aí eles mantêm essa cultura. De modo geral, tudo que é produzido na comunidade, é dividido entre os integrantes. As atividades daquela comunidade é preparado juntos, entenderam? Por exemplo, vocês podem até observar e pesquisar. Lá em Filadélfia é muito forte a tradição da fabricação do acarajé, né? De fazer o acarajé, que é uma comida africana, de herança africana. Chegou em Filadélfia, todo mundo sabe fazer o bolinho de acarajé, porque é uma comunidade quilombola. Então é uma tradição que é passada de geração em geração, de pai para filho. São heranças dos antepassados, dos ancestrais, daquelas pessoas que vieram antes dos que estão aí vivendo naquela comunidade. Tá bem? Mas é só comida, a tradição deles. Eu falei exemplo da região aqui de Filadélfia. Mas uma parte considerada também é os produtos agrícolas. Muitos deles, a tradição é trabalhar na plantação, na lavoura, nas atividades agrícolas. O restante eles costumam comercializar na cidade. O que é comercializar? Vender. Olha, voltando aí o exemplo, observem aquelas pessoas que vendem acarajé em Bonfim. Observem a característica deles. É a mesma característica física praticamente de todos, porque a maioria vem do quilombo de Filadélfia, né? Da região quilombola. Então é uma tradição. Eles fazem lá e vão para onde? Para a cidade mais próxima, comercializar, vender.